Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recanto Crochê para mais uma aulinha no nosso canal. E na nossa aula de hoje nós iremos fazer essa linda flor irlandesa no passo a passo. Ela é uma flor que dá pra gente fazer diversos trabalhos. Suplá, mantas, blusas, vestidos, em trilhos de mesa. O que a imaginação de vocês mandar vai ser uma boa pedida utilizar essa linda flor irlandesa. Ela é muito fácil de fazer, econômica, então vem comigo no passo a passo que eu vou te ensinar e acredito eu que você vai fazer muitas flores lindas e trabalhos belíssimos. Vamos confeccionar ela no fio da linha Pérola. Essa linha Pérola é do barbante São João, ela é um fio especial. Ela tem o tex dela 295,3, a cor que eu vou utilizar é a 14, então ela parece muito com o fio da linha Anne. Vou utilizar para fazer o miolinho, porque como usa pouco, do mesmo fio, né, da mesma marca Pérola, na cor vermelha. Lembrando que esse fio daqui, ele é parecido com a linha Anne. Se vocês utilizarem aquele fio mais fininho da linha Cleia, a flor irlandesa, ela vai ficar menorzinha, mas ela não deixa de ficar bonita. Se utilizarem barbante, ela vai ficar maior. Então, vocês irão adaptar o fio à necessidade de cada um de vocês. Combinado? Então, iremos utilizar o fio da linha Pérola em duas cores, uma para fazer o miolinho da flor e a outra para fazer as pétalas dela. Vamos utilizar a agulha de crochê número 1,65, uma tesourinha de arremate. Então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Vamos iniciar o nosso trabalho com a laçadinha inicial. Então, a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial. Quem quiser faz um ezinho assim, ó, tá vendo? Dobrou o fio, temos um E, e aqui a gente introduz a nossa agulha e vamos fazer o nozinho inicial. Esse nozinho a gente não conta como um pontinho, e vamos fazer 6 correntinhas. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Fiz as 6 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo unido e fazendo o meu arquinho. Esse fio daqui, eu vou vir trabalhando ele ao redor com os pontos que eu vou fazer aqui, e o que sobrar a gente corta, combinado? 1, 2 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e aqui dentro eu vou fazer mais 15 pontos altos, porque eu tenho que ficar num total de 16 pontos altos. Então, já tenho 1, bora lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Conforme eu falei pra vocês, aquele fiozinho a gente foi escondendo, olha o tamanho da pontinha que sobrou aqui. Estão vendo? Sobrou só esse pedacinho. O que eu faço com esse pedacinho de fio? Eu corto. Pronto. Cortei o fio. Agora, eu vou fazer a junção com essa lateral daqui. 1, 2, e vou fazer isto daqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, folgo aqui o fio
Venho com o meu fio na cor caqui. Deixa eu achar a ponta desse fio. Achei a ponta do fio. Venho com a cor caqui. Vou dar achei a ponta do fio, vou dar um nozinho, faço o nozinho inicial aqui, nesse fio caqui. Percebam? E venho com ele aqui, puxo por dentro desse fio. E vou fazer um ponto baixo aqui. Um ponto baixo. Puxo. Este fio daqui, o vermelho, eu vou cortar. Cortei o fio vermelho. E com a pontinha do fio caqui, eu vou dar um nozinho, tá? Depois a gente corta. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. 1, 2 laçadas na agulha, porque eu vou fazer um ponto alto duplo. Volto no mesmo espaço onde eu iniciei e vou fazer um outro ponto alto duplo. Puxei as 2 alças, puxei as 2 alças e puxei as 2 alças. Feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas, 1, 2 laçadas na agulha. Venho aqui no meu círculo, pulo o primeiro ponto, vou no segundo ponto de base, introduzo a agulha e vou fazer esse ponto alto duplo. Puxei as 2 alças e puxei as outras 2 alças. Novamente, 1, 2 laçadas na agulha, introduzo no mesmo ponto de base e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, 2 laçadas na agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3. 1, 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto de base, eu vou fazer também um outro ponto alto duplo. Puxo 2 alças, puxo as 2 outras alças, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, 2 laçadas, pulo um ponto de base, no próximo eu introduzo a agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Novamente, vamos dar 2 laçadas, introduzo no ponto de base e vou fazer um outro ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Feitas as 8 correntinhas, 2 laçadas na agulha, volto, pulo um ponto de base, no próximo introduzo a minha agulha e vou fazer esse ponto alto. Puxei as 2 alças, puxei as 2 alças, puxei as 2 alças. 1, 2 laçadas na agulha, no mesmo espaçamento, introduzo a agulha e vou fazer um outro ponto alto duplo. Feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, 2 laçadas, pulo um ponto de base e no próximo introduzo a agulha e vou fazer novamente um ponto alto duplo. 1, 2 laçadas, no mesmo espaçamento eu vou fazer um outro ponto alto duplo. Feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, 1, 2 laçadas, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, 1,
2 laçadas. No mesmo espaçamento, introduzo a agulha e vou fazer um outro ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, 2 laçadas, pulo um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, 1, 2 laçadas, introduzo no mesmo ponto de base e vou fazer um outro ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Percebam que a gente chegou no finalzinho, temos um ponto de base, pulamos e já fizemos aquele outro que nós iniciamos. Venho no meio dessas 2 alcinhas aqui, estão vendo? E vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei o trabalho. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas, ok? Agora, nós vamos iniciar aqui da seguinte forma. Temos essas 2 alcinhas, estão vendo? Dos pontos altos duplos que nós fizemos juntos. Nós iremos trabalhar com este daqui, onde tá o meu dedo polegar esquerdo, estão vendo? O que que eu faço? Eu viro um pouquinho o meu trabalho, introduzo a minha agulha aqui e vou fazer um primeiro ponto baixo. 1, novamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos baixos aqui, viro um pouquinho o trabalho, percebam? Vou trabalhar agora nessa outra laçadinha daqui, nesse outro ponto alto duplo. Introduzo a minha agulha e vou começar tudo de novo. 8 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos baixos. Agora, eu venho para dentro dessa cordinha aqui, onde eu tenho 8 correntinhas. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Uma laçada, introduzo a agulha e vou puxar tudo de uma vez só, que é um meio ponto alto. Uma laçada, introduzo a agulha, vou fazer um ponto alto, uma laçada, o segundo ponto alto, uma laçada, o terceiro ponto alto, uma laçada, o quarto ponto alto, uma laçada, o quinto ponto alto. Fiz o quinto ponto alto, eu vou fazer aqui em cima desse um picu, então bora lá. 1, 2, 3, 4 correntinhas, introduzo a agulha entre essas 2 alças aqui em cima, estão vendo? E vou puxar o ponto baixíssimo e fiz o picozinho aqui em cima. Agora, aqui desse lado, nós vamos fazer o contrário que fizemos aqui. Então, bora lá. Um ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto. Depois do quarto ponto alto, uma laçada, introduzo a agulha e vou puxar tudo de vez, que eu tenho aqui o meio ponto alto. E um ponto baixo. Vamos trabalhar agora nessas alças daqui. Lembra? A gente trabalha sempre com essa segunda alça aqui, do lado esquerdo, jamais a do lado direito, senão o trabalho não dá certo. Introduzo a agulha nessa alça, percebam? Puxo o primeiro ponto baixo e aqui a gente vai fazer 8 pontos baixos. 1, já fiz. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Trabalhei com a primeira alça, viro um pouquinho o trabalho e já venho para outra alcinha, pego ela e vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminei o 8º ponto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar na nossa alcinha à frente. Vamos iniciar com um ponto baixo. Epa, escorregou aqui. A gente volta. Um ponto baixo. Um meio ponto alto. Agora, 5 pontos altos. Vou fazer o primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto. E sobre o quinto é que a gente vai fazer o picu, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Introduzo a agulha nas 2 alças e fecho o meu ponto picu. Perceba que aqui a gente tem 4 pontos altos e é no quinto que eu faço o picu. Então, esse ponto alto do meio que eu fiz o picu, eu não considero, por isso que eu faço 4 pontos aqui depois. Porque o do meio, que tem o picu, eu não conto, tá? Pra contagem da gente voltar e fazer o contrário do que nós fizemos aqui nesse início. Porque a gente começa com um ponto baixo, um meio ponto alto, 4 pontos altos. Esse ponto picu aqui do meio, que para dar essa altura, esse detalhe bonito, a gente quando retorna, como a gente já fez ele, a gente volta com 4 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo, correto? Então, bora lá. Vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, uma laçada. Vou fazer um meio ponto alto, que eu puxo tudo de uma vez só, vejam, e depois um ponto baixo. Fechei o meu outro gráficozinho. Olha como o trabalho já tá ficando bonito. Venho para a nossa próxima alcinha aqui, introduzo a minha agulha e vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Trabalhei com essa alça, vou passar para a próxima alça. Introduzo a agulha e começo tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8 pontos baixos. Vou tirar a agulha para vocês perceberem. Olha como tá ficando lindo o trabalho. Venho trabalhando naquela argolinha onde eu tenho 8 correntinhas. Prendo aqui no pezinho dela, faço um ponto baixo, uma laçada, um meio ponto alto, onde eu puxo a alça, dou uma laçada e puxo tudo de uma vez só. Uma laçada, vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer o quinto, que nesse quinto ponto daqui é onde a gente vai fazer aquele ponto picu. Deixa eu desembolar a linha aqui, que às vezes acontece, a gente tá fazendo e o fio dá um nozinho. Então, um minutinho só. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, então façam esse trabalho e
Se querendo, me marca lá no @recantocrochê no Instagram, certo? Então, aqui já fiz o 5º ponto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Introduzo a agulha aqui entre essas 2 alças e vou fechar o meu ponto picô. Uma laçada, vou fazer agora os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, um meio ponto alto, que é aquele que eu puxo tudo de uma vez só, e um ponto baixo. Mostrar novamente o trabalho, como tá ficando. Olha que perfeição. Vamos trabalhar nessas alças. Como o trabalho é rápido de fazer, a gente vai fazer juntos, tá ok? Então, aqui vamos para essa alça daqui, introduzo a agulha, ajeito o trabalho e vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz essa alça, viro um pouquinho o trabalho, porque agora nós vamos trabalhar com essa outra alcinha ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalhei as 8. Os 8 pontos baixos, venho para aquela correntinha e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Depois, um meio ponto alto e 4 pontos altos. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4 pontos altos. E agora, eu vou fazer um outro ponto alto, que é sobre esse que eu vou fazer o picô. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Introduzo no meio das 2 alças e fecho com um ponto baixíssimo. Uma laçada, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, uma laçada, vou fazer um meio ponto alto. Depois, um ponto baixo. Venho para uma das alças e vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechei os 8 pontos baixos nessa alça, venho agora trabalhando a alça seguinte. Viro o trabalho, venho para dentro da alcinha e vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito os 8 pontos baixos, a gente vai para a alça, essa alça aqui, onde a gente tinha 8 correntinhas, vamos fazer um ponto baixo, uma laçada, um meio ponto alto, que é aquele que a gente puxa tudo de uma vez só, 4 pontos altos, bora lá. 1, 2, 3, 4 pontos altos. O 5º ponto alto, que é o que vai ficar o picô, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e vou fechar o meu pontinho picô. Uma laçada, vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, um meio ponto alto, um ponto baixo, e agora eu vou continuar trabalhando essas alcinhas aqui.
No caso, essa daqui. Trabalho com essa do lado esquerdo, introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Feito o lado esquerdo, eu vou trabalhar com a próxima alça. Viro um pouquinho o trabalho. E vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos baixos. Venho para a próxima alça, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Depois, eu faço um meio ponto alto, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais um, que é sobre este, o quinto, que eu vou fazer o picu. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Passo a agulha por dentro das duas alcinhas e fecho o ponto picu. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Vou trabalhar com aqueles 2 pontos aqui. Primeiro, com o do lado esquerdo, faço 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viro um pouquinho o trabalho e vou trabalhar com esta outra alça aqui do ladinho dele, estão vendo? Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8, venho para a alça e vou começar com um ponto baixo. Depois do ponto baixo, um meio ponto alto e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Farei um outro, porque é sobre este que fica o picu. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Introduzo a agulha por entre as duas alças e faço o ponto picu. Uma laçada, 4 pontos altos. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4. Depois, a gente faz o meio ponto alto e, por último, um ponto baixo. Venho para aquelas alças, introduzo a minha agulha e vou começar aqui 8 pontos baixos. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu já vou passar para a próxima alça que tá aqui do ladinho, estão vendo? E vou fazer também 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 8 correntinhas, ajeito o trabalho, venho para a próxima alcinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo, uma laçada, um meio ponto alto, uma laçada, 5 pontos altos. 1, 2,
3, 4, vou fazer o quinto, que é sobre este que fica o ponto picu. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui entre as duas alcinhas e faço o ponto picu. Uma laçada, novamente. 1, 2, 3, 4, uma laçada, um meio ponto alto e depois um ponto baixíssimo. Feito isso, eu venho aqui, ó, estão vendo onde eu peguei? Puxo a minha linha e aqui eu já corto o meu fio. Cortei o fio e o nosso trabalhinho está pronto. Trago esse fiozinho para trás, dou uns pontinhos e depois corto. Pessoal, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Quem não é inscrito ainda e quiser se inscrever, aproveita, se inscreve para ficar por dentro de todas as nossas notificações, tudo que nós postarmos nas nossas aulinhas todos os dias. A gente posta alguma coisa. Então, esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Essas aqui foram as nossas peças pilotos. Essa é uma flor irlandesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí o trabalhinho de vocês. Se gostou, me marca lá no @recantocrochê, lá no Instagram. Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês e até a nossa próxima aulinha. Muito obrigado!